Senhor, como é bom estarmos aqui reunidos no Teu santo nome, bendizendo aquele que é Deus sobre todas as coisas, aquele que nos tem abençoado, aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Ah, Senhor, nós te amamos, nós te bendizemos, nós queremos aqui, Senhor, exaltar a tua grandeza, o teu poder, exaltar-te, Deus. Tu és bom, tu és fiel, tu és aquele que nos tem ajudado, tu és aquele que nos tem abençoado, tu és aquele que nos tem levado em direção ao alto lugar, esse caminho poderoso, esse caminho extraordinário. Muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado pela nossa vida. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor. Tu és bom, tu és bom, tu és glorioso. Nós te amamos. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Ah, enche este lugar da tua bênção, enche este lugar da tua graça. Ah, Senhor, mova-se no nosso meio. Nós queremos aqui iniciar com essa oração, agradecendo e pedindo a tua presença onde quer que estejam ali reunidos no teu nome, que ali o Senhor possa se fazer presente e mudar toda a realidade desse lar, da vida dessa pessoa, desse que nos assiste, desse que está aí ansioso por receber algo que vem do céu. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Oh, Senhor, vem, encha-nos, Senhor. Como é bom estar aqui contigo mais uma vez neste culto de adoração, de celebração, essa instrução poderosa que nós estamos aqui nos preparando para receber. E eu quero agradecer por você estar conosco, agradecer por você estar aí nos assistindo e junto conosco compartilhando dessa palavra, que ela vem aqui exatamente para nos dar um norte, uma direção, nos mover em direção a um lugar que nos tornará suficientes em Deus. Muito obrigado pela tua presença, é uma honra para nós, para o Ministério Nobre, estar compartilhando contigo este momento. Eu quero, antes de iniciar a instrução dessa noite, deste dia em que o Senhor fez, eu quero aqui apenas dar alguns avisos breves aqui, ou alguns recados que nós costumamos dar. Você pode estar acessando toda a plataforma da Nobre, conversando com a Nobre por meio do nosso WhatsApp. E esse WhatsApp você pode fazer por meio da leitura do QR Code, que logo mais estará aparecendo aí na sua tela. E você, ao fazer o scanner do QR Code, você vai conseguir entrar em contato conosco, seja para o que for, para conversar conosco, pedir oração, talvez dar sugestões, tudo aquilo que venha contribuir para o crescimento, aquilo que a gente possa agregar na tua vida, você é bem-vindo. Então acesse a Nobre por meio do QR Code, chegando ao nosso WhatsApp e falando conosco. Quero ainda também falar que nós vamos colocar na tela logo mais o nosso número do Pix, para você que sentir no seu coração de ajudar e abençoar o Ministério Nobre. Nós temos projetos que vamos colocar em prática, alguns já estão em andamento e outros serão colocados em prática, e nós queremos poder permitir que você faça parte dessa caminhada, desse projeto, desses acontecimentos, de tudo aquilo que a Nobre se move, e você pode ajudar exatamente contribuindo. Então está aí o número do Pix que vai estar aparecendo na tela, e você pode estar colocando essa sua bênção, né? Essa sua oferta, esse seu dízimo, exatamente no lugar certo, onde você vai estar ajudando e abençoando. Eu quero aqui lhe convidar para estar abrindo a sua palavra, ou melhor, a palavra de Deus, por meio do seu tablet, pelo seu smartphone, ou aí a sua Bíblia escrita, em Hebreus, no capítulo 6, versículo 6. E hoje o tema da nossa instrução é: a tempestade acaba no arrependimento. O texto diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 6. Mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente
dele. Uau, que palavra! É uma palavra que ela hoje vem trazer sobre nós um tratamento. Essa instrução, ela quer parar as tempestades que nós temos vivido por meio de um arrependimento genuíno que Deus quer gerar dentro de nós. E esse arrependimento, ele precisa acontecer. Quando nós falamos de arrependimento, nós não estamos falando de chorar. Nós não estamos falando de dizer que estamos arrependidos. Mas nós estamos falando de, por meio da nossa verdadeira transformação, apresentarmos arrependimento. E arrepender-se é uma chave na mão daquele que se arrepende. Quando nós nos arrependemos daquilo que nós temos feito, nós automaticamente temos de posse uma chave, e essa chave, ela acaba com as tempestades que tem nos afligido. A palavra de Deus diz assim para nós que o salário do pecado é a morte. Esse texto que nós lemos em Hebreus no capítulo 6, versículo 6, está falando de o mal que as nossas falhas, os nossos vacilos, os nossos erros e as nossas quedas fazem contra nós. Mas não só contra nós, mas contra o próprio Cristo, porque o texto disse assim, que quando nós erramos, falhamos, ou vou usar esse termo, pecamos, nós mais uma vez crucificamos a Cristo. Talvez o momento mais triste da história do ministério de Jesus nessa terra foi exatamente o momento em que ele foi crucificado. Não tem quem não, ao imaginar a cena, não chore. Porque quando nós assistimos um filme, ou quando nós estamos ali em oração e quando nós nos colocamos em pensamento a ver Cristo sendo crucificado, crucificado por quem? Crucificado por aqueles que ele tinha curado, crucificado por aqueles que ele tinha ajudado, aquele que ele tinha operado o milagre, eram aqueles que, quando foram perguntados quem haveria de ser crucificado, todos apontaram para Jesus e disseram assim, crucifica Jesus, crucifica-o. E talvez uma das maiores dores ou uma das cenas mais terríveis que nós conseguimos visualizar no ministério de Cristo é exatamente essa, porque é o momento de exatamente uma contradição entre o que Jesus fez para aquelas pessoas e o que elas estavam retribuindo a Jesus. Não tinha nada a ver com gratidão, não tinha nada a ver com amor, não tinha nada a ver com aquilo que nós esperaríamos de alguém que nós ajudamos. Pelo contrário, era algo contraditório. As pessoas estavam olhando para aquele que havia ajudado e dizendo, crucifica. E então, sendo essa a cena mais terrível que nós podemos ver, que nos faz chorar, que nos faz, muitas vezes ao lembrar, ficarmos refletindo o tamanho da maldade das pessoas, o tamanho exatamente do quão mal e quão terrível é o ser humano. Esse momento ele nos faz refletir, mas a palavra vem nos dizer assim que quando nós erramos e falhamos, tudo isso volta a acontecer. Mais uma vez, a gente crucifica Jesus. Essa palavra ela está exatamente nos dizendo que quando nós erramos, depois de já termos conhecido Jesus, depois de já termos tido um encontro com Ele e vivido um relacionamento com Ele, nós nos damos, vou dizer, o luxo, ou melhor, nós nos damos exatamente uma oportunidade de voltar a vivenciar aquilo que nós já fomos curados, aquilo que nós já aprendemos. Então nós voltamos para o ambiente do pecado, o ambiente das falhas, dos erros,
e então é como se Jesus de novo fosse pregado, porque é como se nada tivesse servido até esse momento da nossa vida. É muito forte essa palavra. E aí essa palavra, ela está dizendo para nós a respeito de estarmos nos apostatando da fé. A palavra de Deus diz assim que com o aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. E quando fala de amor esfriar, também está falando de nós estarmos nos apostatando daquilo que nós acreditávamos. Quando nós esfriamos no amor, nós nos apostatamos. A palavra, ela vem dizer para nós que nós não podemos abandonar a nossa fé. Nós não podemos nos desviar da nossa fé. E esse texto em Hebreus, ele está dizendo assim, que quando nós nos apostatamos da fé e começamos a entrar num ambiente de erro, e quando começamos a andar e caminhar nesse caminho de quedas, nesse caminho de falhas, nesse caminho de vacilos, nós pegamos Jesus Cristo, que está glorificado, que ressuscitou, e colocamos ele de novo numa cruz, e ali começamos a humilhar ele de novo, e começa a vir na minha mente exatamente aquele Cristo que venceu a morte, aquele Cristo que te salvou, aquele Cristo que me salvou, aquele Cristo que tem operado milagres. Nós pegamos e anulamos tudo aquilo de novo e colocamos ele na cruz, humilhado, destruído, sem nenhuma beleza. Tudo por quê? Porque nós resolvemos sair do eixo, ou da orientação, ou da instrução que a gente já vinha caminhando. A pergunta é: por que sair do caminho em que eu já estava caminhando? Simplesmente porque comecei a passar por problemas? Simplesmente porque não suportei a provação? Simplesmente porque alguém me ofendeu? O que me faz sair do caminho em que eu já estava indo, em que eu já estava visualizando uma oportunidade em Deus, em que ainda que com dificuldades havia uma promessa? Por que sair desse caminho? Por que abandonar a fé? Por que esfriar na fé? Por que colocar Jesus novamente crucificado? O amor de Deus, ele é incondicional. Quando o ladrão estava ali crucificado ao lado de Jesus, ele conversa com Jesus, ele se arrepende, e minutos ou segundos antes dele morrer, Jesus Cristo o perdoa, porque o arrependimento foi genuíno. Então Deus, ele sempre está pronto para nos perdoar. Ele sempre está pronto para ter misericórdia de nós. A palavra diz que as misericórdias de Deus se renovam ao amanhecer. O Deus que nós servimos, ele é um Pai. Ele está pronto para nos abraçar. Ele tem um texto que diz assim, que se nós cairmos 7 vezes, as 7 vezes ele vai nos levantar. Ele é um Pai generoso, ele é um Pai amoroso, ele é um Pai que nos ama, ele cuida de nós. Mas nós, mesmo sabendo que nos últimos minutos, ou até no leito de morte, se ali nós tivermos um encontro com ele, ele vai nos salvar, mas mesmo assim, nós insistimos em, tendo conhecido a ele, tendo experimentado ele, tendo tido experiências com ele, tendo sido usados por ele, insistimos em nos apostatar da fé. Insistimos em errar, insistimos em vacilar, insistimos em expor Jesus Cristo novamente na cruz. Talvez nós olhamos para a história e vemos aquele povo ingrato mandando crucifica, crucifica, e nós fazemos como Pilatos. Eu lavo minhas mãos, graças a Deus eu sou desse tempo, eu não participei da crucificação de Jesus. Aquele povo lá que vai ter com ele, que recebeu os milagres e ainda foram ingratos. Eu, graças a Deus, não participei disso, tenho meus erros, falho,
tô em pecado, tô todo torto, torta, mas graças a Deus eu não participei daquela cena, que absurdo. Quem recebeu o milagre depois estava lá dizendo crucifica. Talvez muitos pensam assim. E até de certa forma se sentem aliviados, porque está caminhando totalmente errado e lava as mãos porque não participou daquela situação, daquela história. Eu tenho uma notícia para você que pensa assim. A palavra está dizendo que você, na verdade, não fez parte daquele momento, daquele evento, mas você está gerando um novo evento de crucificação. Quando eu erro, quando eu me apostato da fé, quando eu que falava de Jesus, cantava sobre Jesus, pregava sobre Jesus, me relacionava com Jesus, eu pego e abandono Jesus, me apostato da fé, ignoro, não, um dia eu fiz, um dia eu fui, eu estou criando um evento de crucificação para hoje. Mais atual do que nunca. E então, Jesus Cristo, mesmo assim, Ele nos chama para o arrependimento genuíno. E agora eu quero entrar exatamente nos detalhes que o nosso orgulho em não nos arrependermos acaba fazendo com que a nossa vida ela se torne totalmente desnorteada e autodestrutiva. Existem muitas coisas que nós vivemos, tempestades que nós estamos passando, que é exatamente porque nós sabemos que estamos longe da cruz, sabemos que estamos longe de Jesus, sabemos que estamos talvez até aparentando estar com Ele, mas na verdade não passa de uma mera vida religiosa. Na frente das pessoas, parecemos ser verdadeiros homens e mulheres de Deus. A nossa forma de falar, de nos vestir, a nossa forma de falar com as pessoas, até de pregar, de orar, até nossas boas ações aparentam estarmos na presença de Deus. Mas como diz aquela canção do Trazendo a Arca, né? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes do discurso e da máscara, quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? O orgulho que está dentro de cada um de nós e cada um numa proporção, muitas vezes afeta e muito, afeta demais na nossa decisão de arrependermos-nos ou não. E essa tempestade que está te alcançando, talvez ela está totalmente relacionada à falta de arrependimento. Enquanto eu não me arrependo, o meu tempo é nublado, o meu céu é nublado, o ambiente em que eu caminho é um ambiente instável. As tempestades acontecem em todos os níveis. As tempestades acontecem nas minhas emoções. As tempestades acontecem nos meus pensamentos. As tempestades acontecem nas finanças. As tempestades acontecem no lar, no casamento. E as tempestades, elas são nítidas. As tempestades, elas estão ali latejando em nós. E nós sabemos o motivo dessas tempestades.
É exatamente porque nós abandonamos a fé. É exatamente porque nós nos desviamos do caminho. É exatamente porque nós resolvemos olhar para trás e retroceder. Ignoramos tudo aquilo que Jesus Cristo falou no nosso coração. Ignoramos tudo aquilo que nós já conhecemos. Ignoramos tudo aquilo que Jesus pede para que nós venhamos a fazer. Paulo disse assim: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Talvez você está vivendo o tudo é lícito e tudo está sendo conveniente, mas nem tudo convém. Nós temos que ter uma vida regrada para alimentação. Nós temos que ter uma vida regrada com atividades físicas. Nós temos que ter uma vida regrada no trabalho. Nós temos que ter uma vida regrada mediante a justiça dos homens. Nós temos que ter uma vida regrada no pagamento das nossas contas e impostos. Nós temos que ter uma vida regrada na criação dos filhos. Nós temos que ter uma vida regrada nas nossas finanças. E por que então nós não temos que ter uma vida regrada no relacionamento com Deus e com Cristo? Por que nós não temos que ter então uma vida regrada como cristãos? Nós aceitamos regras em tudo, mas quando Jesus Cristo fala assim, esse é o caminho, esse caminho é estreito, esse caminho é apertado, por que quando vem esse caminho nós insistimos em rejeitar? Por que quando Jesus Cristo nos avisa que vão nos atacar, que vão falar de nós, que vão apontar o dedo contra nós, que seremos traídos pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, Jesus Cristo nos avisa disso tudo, e quando isso acontece, nós nos esquecemos. E por conta de uma ofensa de alguém, por conta de um evento na coletividade, por conta de uma situação que nós não gostamos, nós pegamos Jesus Cristo, pregamos na cruz, abandonamos o Mestre, e então nós damos direito das tempestades nos alcançarem. Muitas vezes nós somos por demais hipócritas, porque nós queremos que as coisas aconteçam certinhas, trabalhamos para isso, cumprimos horários, nós nos submetemos aos nossos patrões, nós orientamos as nossas crianças, mas quando Jesus Cristo nos dá o direito de semearmos para que a colheita seja abençoadora, nós ignoramos. E não é por falta de instrução, de orientação, é simplesmente ou porque a maldade está aumentando, nosso amor está se esfriando, nós estamos nos desleixando e nós estamos aumentando então o nosso orgulho, nós estamos diminuindo a nossa humildade, aumentando o nosso orgulho e estamos então entrando numa zona de erros, aumentando a probabilidade de falhas, aumentando a chance de vacilos e então quando nós vemos, estamos por demais envolvidos até mais do que antes nas coisas que desagradam as pessoas ao nosso redor. Desagrada a nossa esposa, o nosso esposo, desagrada os nossos filhos, os nossos pais. Situações que desagradam a nossa família. Nós nos tornamos pessoas tóxicas, muito mais do que antes éramos. Pessoas que, ao contrário do que nós antes achávamos sobre Cristo, agora nós terminamos de acabar, criticar, julgar. Começamos a perseguir a Cristo. E exatamente fazemos o que essa palavra de Hebreus 6:6 disse. Crucificamos de novo a Ele. Criamos um novo evento de crucificação. A pergunta é, quando que a gente vai fazer Jesus Cristo ressuscitar de novo? A palavra diz que quando Ele foi crucificado, pela maldade dos homens, pelo orgulho daqueles que Ele tinha abençoado, a palavra diz que Ele ressuscitou. E se então eu e você temos crucificado novamente Jesus por algum motivo, será que não é tempo de nós mais uma vez permitirmos que Ele venha ressuscitar? E como que Ele vai ressuscitar? Se houver arrependimento daquilo que temos feito. Você sabe do que eu estou falando, eu sei dos meus erros, você sabe dos seus. O problema não é errar, o problema não é falhar,
O problema não é vacilar. O problema é isso acontecer e isso se tornar uma escada. Porém, uma escada que nos leva degraus abaixo. E a hora que nós vermos a falta de busca por arrependimento nos levou a uma tempestade insuportável e destrutiva. É chegado um tempo que eu e você temos que parar, olhar para nós mesmos. Olha só onde nós chegamos. Será que esse é o lugar que eu quero estar? Um lugar de tempestade, um lugar de destruição, um lugar de perseguição, um lugar de desprazer, um lugar de desonra, um lugar de escassez, falta tudo. Ambiente de tempestade, sai de uma, vai para outra, em todos os ambientes, em todos os âmbitos. São vários níveis de tempestades. Começamos a chegar num período de exaustão, e a pergunta é: até onde nós vamos levar esse orgulho? Até onde o orgulho vai te levar? Será que não é hora de se arrepender? Será que não é hora de pedir perdão? Pedir perdão para Jesus? Pedir perdão para aquela pessoa que talvez você não conseguiu liberar? É uma mágoa, é uma situação, é um embaraço que foi criado e você tem caminhado com aquilo. Paulo disse, eu sempre repito isso: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Mas muitas vezes, para nos esquecermos do que ficou para trás, nós temos que consertar. E esse conserto está baseado no arrependimento. Então eu me arrependo e peço perdão. Não é feio se arrepender, muito menos pedir perdão. Eis que existe um Pai que está de braços abertos. Eis que existe um Pai que está pronto. Ele já sabe que você é passível de erros. Ele sabe que eu posso errar a qualquer momento. Ele conhece nossas limitações, mas Ele também quer ver o nosso arrependimento. Um arrependimento verdadeiro, que gera transformação. Não adianta de nada haver choro se não houver transformação. É melhor que não chore, mas que seja transformado. As pessoas não aguentam mais esses sinais, esses reflexos hipócritas, esses reflexos farisaicos, esses sinais religiosos de um choro de tolo. O que eu preciso é me posicionar e de verdade dizer para Deus: Senhor, eu me arrependo. Eu vinha fazendo isso, eu vinha praticando aquilo, eu ignorei o Senhor, eu saí dos seus caminhos, eu deixei, Senhor, as conversações se tornarem maldição na minha vida, as ofensas se tornarem gigantes na minha vida. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, me ajuda, Senhor, eu me arrependo. Eu quero voltar para os teus braços, eu quero voltar para os teus caminhos. Eu quero novamente ser aquilo que o Senhor tem sonhado a meu respeito. E quando isso começar a acontecer, pode ter certeza no teu coração que as tempestades vão cessar. Porque a tempestade acaba no arrependimento. E depois, o pedido de perdão para as pessoas, que é tão importante quanto o arrependimento, ele vai acontecer. Quem você tem que pedir perdão é para sua mãe? Vai acontecer. Para quem você tem que pedir perdão é para o seu pai? Vai acontecer. Vai acontecer. Para quem? É para o seu líder? É para o ministério que talvez você passou alguma situação de desonra? Ou foi desonrado ou desonrou? O que é? Seja lá o que for, esse momento ele vai ser preparado. Mas para que o perdão seja genuíno, o arrependimento tem que ter acontecido antes. Arrependa-se. Se por um momento você resolveu ir por outro caminho,
tomou decisões erradas, ocupou espaços de destinos que Deus não quer para você. Ei, existe um texto que diz assim, ó, em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, diz assim: é preciso que prestemos a maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo, porque senão nós vamos desviar a atenção, desviar os caminhos, desviar a adoração. É chegado um tempo em que, se nós não nos posicionarmos, nós seremos engolidos pelas tempestades. Hoje eu profetizo sobre a tua vida que as tempestades vão começar a cessar, porque eu não vou profetizar na tempestade, mas eu vou profetizar no teu coração. Às vezes nós não temos que profetizar contra a tempestade, nós temos que profetizar contra o nosso coração, que nos engana, que nos leva a manter um orgulho escondido e que nos faz ter reações que vão contra a vontade do Pai. Ei, eu profetizo no teu coração arrependimento. Eu profetizo no meu coração arrependimento. Eu profetizo sobre a nação brasileira arrependimento. Arrependei-vos. Sabe por que de muitas tempestades no Brasil? Tempestades de doenças, tempestades de pessoas que nós temos visto se agredindo, o amor, o aumento da maldade, o esfriamento do amor, a apostasia nas pessoas. Sabe por que esse N número de tempestades? Situações climáticas, enfermidades, estamos vendo crise econômica e tantas outras tempestades. Sabe por quê? Pela falta de arrependimento dos governantes, falta de arrependimento das lideranças institucionais, eclesiásticas, falta de arrependimento da igreja, falta de arrependimento das crianças, dos jovens, dos adultos, dos anciãos. Essa falta de arrependimento tem gerado tempestades que têm destruído vidas. Então eu profetizo esse arrependimento e automaticamente cessarão todas as tempestades. Se vierem tempestades, não serão baseadas na apostasia. Elas serão tempestades que nos trarão um crescimento. Elas não virão para a nossa morte, mas virão para nos trazer vida. Vida. Reflita sobre isso. Manifeste essa sua vontade de ver as tempestades cessadas. Aonde você estiver, manifesta isso para Deus. Você está me ouvindo, agora online ou não, ou offline. Mas essa palavra, essa instrução está chegando no teu coração. Então dê ouvidos, como disse o texto em Hebreus 2:1. É preciso que prestemos a maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Ei, então presta atenção no que eu estou te falando, para que você não desvie. Olha agora para a cruz, ela tem que estar vazia. Olha para a cruz, ela tem que estar vazia. Se ela estiver ocupada, arrependa-se. Se a cruz estiver ocupada, arrependa-se. Arrependa-se. Permita que o Espírito Santo gere isso, esse entendimento no teu coração. É Ele quem faz isso, não sou eu. É Ele quem vai me convencer dos meus pecados. É Ele que vai te convencer dos seus pecados. E Ele está movendo, Ele sabe aonde tocar em você para te trazer a lembrança. A palavra diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Talvez você tenha que trazer à memória os seus erros, corrigir os erros, e aí então gerar esperança. Porque onde há
uma multidão de erros, onde há uma tempestade, não há mais esperança. Então traga a memória. Às vezes nós pegamos esse texto e pensamos assim, vou trazer as coisas boas para gerar esperança. Não, talvez temos que trazer as coisas ruins de nós. Traga as coisas ruins. Quero trazer à memória aquilo que eu errei, me arrepender, pedir perdão e trazer esperança novamente. A palavra de Deus diz assim que há esperança para a árvore, ainda que cortada, ainda que destruída, arrancado seu tronco. Ela diz assim a palavra, que ao cheiro das águas as raízes começam a trabalhar novamente, a árvore começa a brotar. Ao cheiro das águas, ela começa a ter vida novamente. Você olha aquela árvore, ela não existe mais. Ela foi cortada ali no seu pé, no talo da árvore. Mas ao cheiro das águas ela volta a ter vida e ela cresce de novo. É assim que está acontecendo comigo e com você. O tempo todo o Espírito Santo está ali regando essas raízes para que ela volte a crescer. E essa árvore que um dia foi motivo de vergonha, ela venha a ser uma árvore que vai dar frutos. A palavra diz assim que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Talvez não exista nem mais a árvore, quem dirá os frutos, mas ao cheiro das águas a árvore torna-se novamente a ser. E então os frutos virão. Essa tempestade vai cessar quando o arrependimento vier. Que Deus te abençoe nesse tempo. Que essa instrução ela venha impactar o teu coração para impactar então a sua realidade. Que Jesus Cristo ele não esteja mais na cruz. Que o Espírito Santo mova no teu coração esse novo tempo. Eu não estou aqui simplesmente trazendo uma instrução, eu estou aqui na qualidade de profeta, profetizando que você nasceu para vencer. Profetizando e dizendo no nome de Jesus Cristo que você será motivo de orgulho e não de vergonha. Profetizando que você viverá coisas extraordinárias, independente de localização geográfica, idade, independente de condições, independente do grau de instrução, você viverá coisas extraordinárias se Jesus Cristo não estiver pregado novamente na cruz. Tenha um coração quebrantado e arrependido. Viva esse tempo na sua vida. Seja a diferença no mundo em que todos criticam e ninguém se arrepende. Seja aquele que vai se arrepender, o primeiro a se arrepender aí nessa casa. Seja o primeiro a pedir perdão aí nesse lar, onde você estiver. Seja o primeiro, rompa essa fila, rompa essa bolha de tempestade. E seja aquele que vai fazer a diferença quando todos dizem ali já era, ali acabou. Seja aquele que vai iniciar uma história com vestes novas, com cânticos novos, com uma esperança renovada e, acima de tudo, sabendo que Deus te recebeu mais uma vez, cheio de alegria no coração, sabendo, esperando esse dia acontecer, esse dia que talvez todos sonhavam, Deus mais ainda aconteceu, houve arrependimento e você voltou para os braços do Pai. Esse tempo eu profetizo sobre a tua vida. Você não será mais o mesmo, não será mais a mesma, porque Deus ele está movendo isso no seu coração. Que essa lágrima que está caindo do seu olho aí seja exatamente o sinal do próximo passo. O próximo passo você sabe qual tem que ser dado. Vai e faz. Perca toda a sua timidez, perca toda a tua vergonha. Aqueles que te acusaram, aqueles que te envergonharam, eles verão que maior é o que está em você do que aquele que está na hipocrisia, do que aquele que está na religiosidade. Não se preocupe com os juízes. Se preocupe em estar próximo daquele que de fato tem poder para resgate, tem poder para salvar, tem poder para transformar,
tem poder para trazer vida sobre a morte. Só que ele precisa estar fora da cruz. Tira Jesus da cruz. Arrependa-se. Que Deus te abençoe. Que Ele te faça prosperar. Que você tenha dias excelentes e extraordinários. Acompanhe o trabalho da Nobre. Siga-nos no Instagram. Curta a nossa página no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. E seja você aquele que vai seguir um caminho para o alto lugar. Um abraço para você, um beijo no teu coração e até a nossa próxima instrução da Nobre, no nome de Jesus. Amém.